Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. O leilão de dólares promovido pelo Banco Central e o avanço nos preços das commodities deram força ao real no início da tarde de ontem. O dólar chegou a bater R$ 5,67 no mercado à vista, menor nível desde o início de novembro. Mas a moeda americana operava majoritariamente em alta no exterior, fazendo uma incursão em território positivo na comparação com o real após dados mostrarem um aumento inesperado no índice de atividade regional Empire State nos Estados Unidos, encerrando assim a moeda em queda de 0,41% nos R$ 5,68. O real teve o segundo melhor desempenho entre as principais divisas globais, atrás apenas do peso colombiano. A emissão de dívida do Brasil no exterior contribuiu para o clima positivo no mercado cambial. Só não foi melhor porque, além do efeito do dado econômico, fala dos Fed Boys foram incorporadas nas expectativas. O Morgan Stanley elevou a previsão para o juro americano de 10 anos no fim desse ano de 3,55% para 4%. Segundo o presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, em termos de direção, tarifas têm o potencial de elevar os preços. Já o diretor do Fed, Christopher Waller, afirmou que a política monetária não pode ficar à espera de resoluções. O noticiário geopolítico também foi intenso, diante de negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. A informação de que a inteligência americana afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não estaria interessado em um acordo de paz fez os rendimentos do Tesouro americano acelerarem a alta. A Capital Economics ressalta que as conversas de hoje entre delegações da Rússia e dos Estados Unidos não sugerem um fim próximo para a guerra na Ucrânia. O secretário dos Estados Unidos afirmou que as negociações para o fim da guerra obviamente envolverão a Ucrânia. Afirmação essa que até então não havia acontecido. A Capital também destaca que as tarifas recíprocas de Trump ainda não estão totalmente precificadas e espera que as taxas dos Treasuries subam à medida que entrem em vigor. No cenário doméstico, o Ibovespa encerrou com leve ajuste de baixa, mantendo 128 mil pontos. Impulsos positivos vieram dos pesos pesados, como o avanço das ações da Petrobras, que acompanhavam os preços do petróleo, e a alta da Vale. As taxas dos contratos de DIs acompanharam a queda do dólar e renovaram as mínimas intradia no começo da tarde, contrariando o movimento das taxas dos Treasuries, mas no fechamento do pregão foi um comportamento misto da curva de juros. No cenário político, o senador Isalci Lucas, ao sair de reunião de líderes do Senado na residência oficial do presidente da Casa, disse que os senadores devem analisar nesta quarta-feira um projeto de lei que retoma o pagamento de emendas e outros gastos do governo como restos a pagar. A proposta, de autoria do senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que os restos a pagar não processados, inscritos a partir de 2019, poderão ser liquidados até o final do exercício de 2026. Inclusive, o que tem sido cancelado em 31 de dezembro de 2024. Na prática, o texto faz com que emendas e outros gastos do governo que haviam sido cancelados sejam retomados como restos a pagar, para que o Poder Executivo possa fazer, então, a liberação desses recursos. Tema delicado, já que essa medida pode adicionar piora no qualitativo dos gastos do governo para os períodos subsequentes. Ainda no Congresso, está em discussão uma operação para anistiar o orçamento secreto. O Congresso tentará, nos próximos dias, convencer o Supremo Tribunal Federal a cumprir as determinações envolvidas às emendas parlamentares e buscará uma revisão nas decisões do ministro Flávio Dino para liberar os recursos de interesses dos deputados e senadores. Aqui estamos falando de uma continha de 35 bilhões de reais em emendas que não foram pagos no tempo previsto e que pressionam as contas públicas em 2025. Vale lembrar que, sem contar esse pagamento, as nossas projeções para o orçamento desse ano e do próximo alerta para uma necessidade de contingenciamento em torno de 40 bilhões.
Na agenda de hoje, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, participa de uma reunião com representantes da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, organizado pela AB Cripto. Na sequência, a reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF. No exterior, a agenda econômica ganha força, destaque para a ata do FONC. Esperamos um tom duro por conta da piora da percepção das condições de inflação. Por fim, na China, o Banco do Povo define as taxas de juros de referência para empréstimos. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!